Oi, gente, tudo bem? Bem-vindo ao podcast Reconectar. Eu sou a professora Renata, minha convidada especial, a Thaís Scharfenberg. Nós estamos na terceira temporada desse podcast, Thaís. Hoje é o 8º episódio e já passou muita gente legal por aqui. E hoje eu estou muito empolgada com esse tema, que é um tema que é muito caro à universidade e a mim, que é falar sobre os ODSs, sobre sustentabilidade, né? Então, o tema que nós escolhemos foi impacto da moda nos ODSs. E para isso eu convidei a Thaís, que é uma pessoa que tem uma atuação muito intensa nessa área. Ela é especialista em desenvolvimento sustentável, ela representa a sociedade civil na ONU, é colunista da revista Exame para assuntos relacionados aos ODSs, é formada em relações internacionais, com especialização em comunicação e jornalismo e curso de moda. Thaís, super bem-vinda ao Mackenzie, ao podcast, que você se sinta em casa. Com certeza. É um prazer imenso estar aqui. Eu amei o convite. Eu adoro a Mackenzie. Eu acredito que o nosso papo vai desenrolar conectando muita coisa que tem tudo a ver, né? Moda, ODS, sustentabilidade, os próximos passos, Agenda 2030. Vai ser super legal. Então, nós tivemos um papo que foi na Semana Jurídica. Começou Sim. Na Semana Jurídica aqui no Mackenzie, da Faculdade de Direito. E a partir daí surgiram muitas questões interessantes. Então, eu vou elencar algumas aqui, né? Que são as questões Opa! As questões climáticas, a água, o consumo consciente, o comportamento mais sustentável na moda, as iniciativas da ONU sobre lifestyle e moda sustentável, enfim, um guia que a ONU tem agora, né, o playbook da ONU sobre comunicação da moda e as questões climáticas. Tá difícil hoje, né? É, porque tá muito calor, né? Então, e são assuntos muito interessantes. Sim. E são assuntos que têm realmente impacto com os ODSs. Mas, para começar, eu queria te pedir para você falar um pouquinho para o nosso público, para os alunos, né, para os professores, para as pessoas que estão nos assistindo, o que são esses ODSs, qual a diferença de ODS e ESG, para depois a gente começar a abordar melhor, né, cada assunto. Maravilha. Eu penso que essa diferenciação ESG e ODS é o que mais me perguntam desde que eu comecei a lidar mais intensamente com isso. Tá. Hoje, quando a gente pensa em ODS, a gente pensa em ONU e a gente pensa em um guia global. Né? Então, são 17 metas que foram estabelecidas pela ONU, que se destrincham em 17 objetivos que se destrincham em 169 metas e envolve muitos temas que são super importantes para a gente ter um mundo sustentável, para a gente ter um mundo daqui para frente. Então, a gente trata desde a questão de gênero, erradicação da fome, vida na água, vida na terra, parcerias e meios de implementação, tudo que a gente precisa observar hoje, porque a gente consegue ver e sentir na pele, né, ainda mais nos últimos dias, que o mundo está passando por uma crise climática, geopolítica, olha quantas guerras e conflitos estão acontecendo. Então, a gente precisa observar desde a saúde da criança até as parcerias que estão acontecendo para a gente conseguir avançar para esse mundo mais sustentável. E é o que a gente chama de Agenda 2030, porque são metas que, em tese, deveríamos alcançar até 2030. Eles vêm lá dos objetivos do milênio, que foram feitos, né, lá atrás, mas foi em 2015 que estes objetivos foram estabelecidos como a gente vê hoje. E ESG, ele é muito mais uma estrutura para que as empresas atinjam suas metas de ODS. ESG é uma estrutura para que as empresas atinjam suas metas de sustentabilidade. Tá. Então, os ODSs, eles são um guia que pode direcionar essas estratégias de ESG. Então, ESG a gente tem o âmbito ambiental, social e de governança de uma empresa. Então, vai desde as questões ambientais, como ela trata os seus funcionários, passa pela responsabilidade social, tanto em termos ambientais quanto das comunidades, né, todos os stakeholders envolvidos, eles são muito interconectados. Não tem como uma empresa ter uma estratégia de ESG robusta se ela não observa os ODS. Então, essa é a principal conexão. Tá, e é muito legal a gente falar dessa forma mais, assim, tentar tirar as dúvidas, né, do leigo ou daqueles que não estão tão acostumados a lidar com essas questões, porque embora a gente esteja no âmbito universitário,
tem muitos assuntos que ainda algumas unidades acadêmicas ou algum público ainda não passou a estudar com mais profundidade. E aí as pessoas ficam ouvindo, puxa, mas o que são esses ODS? Né, eu gostaria de saber melhor, eu não sou aluno do direito, eu não sou aluno... E aí eu acho que esse podcast tem essa função, né? Da gente falar de assuntos que estão sendo debatidos hoje, uma preocupação atual, mas também dá um enfoque, né, acadêmico. Eu acho que é muito importante isso. Até eu queria que você... eu te apresentei, mas eu queria que você contasse um pouquinho para eles, que você, me parece, pelo que você me contou, que você começou na ONU como voluntária, Isso. né? E eu achei assim genial, eu acho muito interessante a gente compartilhar isso com os alunos, porque os alunos têm essa coisa, né? Um glamour, nossa, fazer algum trabalho na ONU é impossível, né? Como que isso pode acontecer? Então eu queria também que você aproveitasse e contasse um pouquinho isso para ele, porque a experiência hoje, nossa, né, de vida, de profissão, de carreira, eu acho que pode inspirar muita gente. Com certeza. Então, e mostrar que muita coisa é possível. Exatamente. Né? Então, quando a gente fala dessa Agenda 2030, eu queria que você, antes da gente começar, que você contasse um pouquinho para eles isso. Como é que foi esse seu momento, essa sua aproximação, né, com as questões e com o trabalho que você faz na ONU? Bom, eu vou pegar esse gancho, né, de que tudo é possível e contar para vocês que eu comecei passando no vestibular de medicina. Nada a ver, não, mas um pouco a ver com o que eu faço hoje, mas já pulsava ali uma vontade de fazer algo mais voltado para o global. Não preciso nem mencionar que a minha mãe não ficou muito feliz quando eu falei que eu não ia cursar medicina, mas eu estava muito segura na minha decisão. E eu entrei em relações internacionais. E como muitos alunos de relações internacionais, com aquele sonho de trabalhar em grandes agências internacionais e na ONU. Enfim, a vida foi acontecendo, acabei indo para o mundo empresarial, fiz um MBA de gestão estratégica, trabalhei com consultoria empresarial por vários anos, entrei em tecnologia e educação, criei um aplicativo, então a minha trajetória profissional foi muito diversa. Até que em determinado momento eu me conectei muito com a moda, é algo que eu sempre gostei, e a sustentabilidade entrou na minha vida por aí, foi pela moda. Pela moda. Então desenvolvi uma marca de roupas de viagem sustentável. Foi muito legal, um aprendizado enorme, e foi um momento de vida que as coisas estavam mudando e eu queria muito me reconectar com essa raiz das relações internacionais, com toda essa parte social envolvida, até mesmo o terceiro setor. E pensei, né, eu já estava com uma carga de trabalho grande no momento, como que eu ia conseguir entrar nisso? Não podia abandonar tudo. Sim. Pensei, vou ser voluntária da ONU, vamos ver como que isso funciona. E quando eu entrei no site, fui conversar com algumas pessoas, eu vi que tinha modalidade online de voluntariado. Muita gente não sabe, mas no site é super tranquilo, você, né, consegue ali separar todas as tasks que você tem, né, disponíveis. E foi muito legal, porque eu me cadastrei, né, me inscrevi ali para várias delas, consegui fazer trabalhos até de tradução, interpretação para algumas ONGs do Brasil que são vinculadas à ONU, até que esse grupo, que é um Major Group, me convidou para fazer parte, que chama Comunidades Discriminadas por Trabalho e Descendência. Então, comecei com trabalhos de tradução e interpretação para eles e por todo esse background de relações internacionais, alguns outros trabalhos que eu tinha feito em relações governamentais, eu acabei facilitando o diálogo diplomático para eles em alguns momentos. E comecei a ir nos fóruns, junto com esse grupo, visitar as missões permanentes, visitar as embaixadas, e foi sensacional. Era tudo que eu queria. A Thaís de Relações Internacionais ficou muito feliz com isso. E entrei a fundo nesse mundo dos ODS. Né? Então, a gente tem um fórum no meio do ano na ONU que chama Fórum Político de Alto Nível, que é justamente para ver como os países estão avançando nos ODS e com uma participação muito intensa da sociedade civil. E ali eu vi, nossa, a gente precisa aprimorar essa comunicação a nível de governo e a nível empresarial também em todas as indústrias. Sim, e foi interessante o que você falou, até sem querer, o nome do nosso podcast. Você falou, eu precisava me reconectar. É verdade. Né? Então, eu achei muito legal isso. E nessa sua reconexão que você usou a moda, que na verdade foi como nasceu esse podcast. Esse podcast nasceu para a gente falar de direito e moda. Então, olha como é interessante que a moda
ela é um elo de ligação para diversas carreiras. Muito. E aí a gente acabou recebendo no Fashion Law, como eu estou recebendo você aqui, não só advogados. Então a gente recebe o pessoal das relações internacionais, da comunicação, do design, Sim. da engenharia, né? Quando a gente fala dos novos materiais de produção. Então é muito importante porque ter esses temas transversais, transdisciplinares, para a gente falar de carreiras, Sim. de profissional do futuro hoje, é tudo que o Mackenzie vem desenvolvendo ultimamente, né? É a nossa preocupação. E aí, para a gente entrar no nosso tema, então, falando dessas questões todas, eu queria começar que o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, ele lançou um manual de comunicação de moda sustentável, para conjugar esforços, né, daqueles comunicadores da indústria com as metas globais de sustentabilidade. Então, eu queria que você contasse para a gente, né, um pouquinho da importância disso, né, o que foi esse guia, essa preocupação da ONU relacionada à moda, porque olha que interessante, né? Quando a gente pensa em ONU, a gente pensa muito em direitos humanos, Sim. né, em Conflitos. Exato, conflitos. E aí, por outro lado, você fala, a ONU está lançando um guia de comunicação para moda. Como assim? Em relação aos ODSs. Então será que agora quem trabalha com a moda, enfim, seja na área do direito, seja da arte, o que quer que seja, então agora será que vai ser reconhecido como um assunto mais sério, mais importante? O que sempre foi, porque a nossa abordagem é uma abordagem muito ligada a aspectos e impactos sociais, econômicos, porque é uma indústria que move bilhões na economia do mundo. Sim. Né, que está presente das pequenas comunidades até as grandes metrópoles e que, enfim, que envolve trabalho, né? Muito. Porque envolve produção, é uma indústria que não é só criativa, é uma indústria que é Isso. criativa e manufatureira. Então, eu queria que você contasse aí pra gente um pouco desse guia, da importância dele. É um playbook que a ONU lançou com parcerias, né, com algumas agências e pensando muito na questão climática. Então, exatamente como você falou, hoje a indústria da moda, ela é uma indústria que movimenta em torno de 1,7 trilhão de dólares. Isso é um dado, se eu não me engano, de 2022. Então, a gente já avançou nisso. Tem mais de 450 milhões de pessoas trabalhando na moda em várias partes da cadeia. Então, não tem como não olhar para esses números e não pensar em uma indústria que influencia comportamento. É uma indústria que influencia comportamento muito de perto e tem impacto da água, como a gente comentou. A gente tem aí a questão dos microplásticos, né? A indústria da moda é responsável por em torno de 20% das águas residuais do mundo. A gente tem toda a questão de gênero envolvida, da desigualdade no trabalho. Então, sim, é algo que toca a ONU. Né? É algo que a ONU, pensando, né, neste grande ambiente de pensamento internacional, né? A gente tem a moda como um influenciador mundial gigantesco e principalmente o comportamento das novas gerações. Então, esse playbook, ele vem muito para trazer a ideia de como comunicar a moda considerando as crises globais, sobretudo a crise climática. Então, desde como comunicar, quais palavras usar, como adaptar cores, como adaptar modelos, como você criar esse cenário, como adaptar em relação à cultura, né? Porque comunicação, quando a gente fala de ODS, eu vejo que é um grande gap. Seja quando a gente fala de Estado, seja quando a gente fala, né, do setor privado, o comunicar o que está sendo feito em relação à sustentabilidade ainda precisa de muita melhoria. E quando a gente fala da moda que é comunicação, é visual, a gente precisa também ter esse alinhamento, porque até aí influencia comportamento. Né? Então, esse playbook ele é voltado para essa comunicação consciente, uma comunicação sustentável e pensando muito em diversidade cultural. Como que eu vou comunicar a nível Brasil, moda, pensando nas queimadas, em toda essa questão climática, e como que eu vou comunicar na Dinamarca? É diferente. As pessoas consomem diferente, as pessoas pensam diferente, mas a indústria da moda tem que ter essa visão para fora, né? Até mesmo da importância do visual que ela está trazendo. Tá. Quando você falou isso de comportamento, é interessante porque uma das preocupações que eu estava lendo sobre, uma das preocupações da ONU é que esses comunicadores, eles têm novas habilidades, né? E que essas novas habilidades desses comunicadores, que elas sejam parte dessa comunicação. E quando eu li isso, eu fiquei pensando, há pouco tempo a gente fez, pensando num tema
que era no final do mês de agosto agora, era um tema que estava em pauta no Senado Federal, era a questão dos cigarros eletrônicos, que é um tema que está agora, né, é uma preocupação de saúde pública muito grande e que nós temos um tratado internacional de saúde pública na OMS, que é a Convenção Quadro para o Controle do Tabaco. Bom, mas por que eu estou falando isso? Porque com essa preocupação, que foi a minha tese de doutorado aqui no Mackenzie, nós fizemos na Semana Jurídica um ideatom. E qual era o propósito desse ideatom? Era algo que me incomodava muito, que era o seguinte: como a gente comunica de forma eficiente para esses jovens da geração Z de hoje os malefícios do cigarro eletrônico? Porque não adianta a comunicação ser uma comunicação que impacta só para mim, para a minha geração. Então, como é que eu comunico de forma eficiente a geração Z, por exemplo, dos malefícios de um cigarro eletrônico, né, hoje no âmbito do Estado de São Paulo, das universidades de São Paulo? Essa foi a proposta que a gente fez. E quando eu li essa preocupação da ONU, eu pensei, é isso, só que agora a questão, a problemática que a moda vem passando. Então, os resíduos, a poluição da água, enfim, todo mundo conhece aquela imagem do deserto do Atacama, né? Sim. Que tem aquele lixo gigantesco, aquela montanha de roupas que foram descartadas. Enfim, é uma preocupação em relação ao meio ambiente, né, muito importante, e que a ONU se preocupa agora em como é que eu faço essa comunicação. E mais do que isso, que existem novas habilidades desses comunicadores. Nós fizemos esse ideatom para que os jovens da geração Z pudessem dizer como comunicar para a própria geração Z. E aí, falando isso a respeito da moda, eu queria que você relatasse um pouco para a gente aqui como você acha, ou quais são, né, os principais ODSs, ou as principais questões que você acha que devam ser comunicadas, as mais graves, as mais, sei lá, impactantes em relação, né, a essa agenda e à moda. Acho que, primeiro, quando a gente pensa nesse profissional, né, da geração Z, as próximas gerações que estão vindo, da mesma maneira que os ODS são todos interconectados, né, porque eu não tenho como pensar em mudança climática, por exemplo, sem pensar no impacto na educação, no ODS 4. Tá. E no ODS 3 também, que é saúde. Então, vou dar um exemplo. Imagina uma escola que vai ser construída numa cidade, nesse cenário de muito calor, né, uma escola pública. Eu preciso pensar no material que eu vou usar. Já tem que ser um material diferente, como as crianças vão chegar. Então, impacta a infraestrutura, impacta a cidade, impacta tudo. E da mesma maneira, o profissional hoje, independente da área que ele vai entrar, ainda mais um direito, né, que é tão amplo, sim, ele precisa ter muitas habilidades, uma visão de mundo também interconectada, né? Então, ele tem que entender o que está acontecendo a nível global, a nível de conflito, a nível de mudança climática, a nível de tecnologia, de inteligência artificial, exato, que é uma das principais pautas hoje, né, quando a gente tem essas discussões multilaterais. Então, é um profissional que tem que estar ligado a tudo. E na moda não é diferente. E quando a gente pensa em ODS na moda, quase todos impactam, né? Eu acho que a gente sim pode começar comentando, por exemplo, do ODS 5, que fala sobre igualdade de gênero. Então, a gente tem muito mais mulheres trabalhando na indústria da moda, só que quando a gente olha para os cargos de grande liderança, esse número cai. Tá. Então, é um primeiro ponto, né? Quando a gente olha para o ODS focado só em água, em oceanos, a gente lembra de novo dos microplásticos, né? Que 20% dessa água residual vem da indústria da moda, tem a questão do poliéster, da lavagem do jeans. Então, exato, tem esse impacto muito direto no meio ambiente, no próprio cultivo do algodão. Né? Como que é feito esse cultivo? Tem agrotóxico? Não tem? Tem agrotóxico? Não tem? Como vai ficar a situação dessa terra depois? Então, são muitos ODS quando a gente fala de desenvolvimento econômico, quando a gente fala da questão migratória, qual é essa mão de obra? Né? Esse acho que é um dos pontos que as pessoas mais pensam, né? A mão de obra na moda é uma situação muito delicada. O trabalho análogo à escravidão, exatamente, né? Parece que todos os casos que acabam sendo debatidos hoje, sim, são casos de relatos da indústria da moda. Né? Então, é muito grande o desrespeito a direitos trabalhistas. Né? A gente viu na época da pandemia que eu tinha imigrantes que ganhavam 5 centavos para fazer uma máscara.
Imagina. Né? Então, são questões, assim, como você falou, né, bom, acho que envolve salário justo, as mulheres no trabalho, o trabalho escravo, eu tenho um dado aqui, 71%, né, são mulheres. Sim. Enfim, o consumo consciente também. Exato. O ODS 12. Aí está muito conectado à comunicação. Então, a gente tem em torno de 80 bilhões de novas peças sendo compradas por ano. Pensa, 80 bilhões de novas peças, aí a gente conecta com o que aconteceu no deserto do Atacama. Exato. E é um aumento de consumo gigantesco. Se a gente for comparar com 20 anos atrás, é mais ou menos 400% a mais. Então, para onde a gente está indo a nível de consciência de consumo? Então, a gente também precisa observar, nesse sentido, o que a indústria pode fazer. Porque a indústria quer lucrar. Né? Mas ela também tem esse papel de conscientizar, né? E pensar em toda a cadeia, a questão têxtil, enfim. Então, o consumo consciente, eu acho que é um dos principais também. E a questão climática, porque não tem jeito, a gente sabe que a indústria da moda é uma das que tem mais impacto ali na emissão, né, de gases de efeito estufa. Sim. Ela é gigantesca nesse sentido, então observar como essa indústria está caminhando na agenda é muito importante. Tá, a questão da vida na água, né? A gente fez também aqui uma iniciativa de aprendizagem transformadora, que nós falamos um pouco sobre a água como direito humano fundamental. Depois a gente recebeu outros convidados aqui que também acabaram tocando nesse ponto, que eu acho que é um ponto, né, que é muito importante. E parece que a indústria da moda é a que mais consome água, a segunda maior poluidora depois da indústria do petróleo. Enfim, a gente tem aí que desenvolver, que pensar, né, nessas questões, especialmente como foi feito no Fashion Pact, que mais de 30 marcas se reuniram para pensar na proteção do clima, da biodiversidade, nos oceanos. Então, eu acho que as marcas elas estão se movimentando, né, nesse sentido, a partir aí, talvez, dessa agenda. Por isso que os ODS servem como guia. Exatamente. Então, quando a gente precisa enxergar a moda desde o cultivo mesmo, do algodão, desde o início de toda essa cadeia até o consumidor final, e aí a gente desembarca na comunicação. Mas não adianta uma empresa focar só, né, em uma parte, né? Não, vai ser só nesse tecido para essa linha aqui, para essa marca. A gente precisa ter essa visão geral. Claro que fazer um ponto é melhor do que não fazer nada. Eu sempre falo isso. Mas ter essa visão global é sempre melhor. Eu lembro que você até comentava assim, que às vezes você recebe alguma consultoria para alguma empresa e que aí as empresas chegam e falam: ah, Thaís, eu queria implementar os 17 ODS. Assim, é super tranquilo. Vamos implementar os 17 ODS, né? Sim. Coloco os 17 na minha estratégia de ESG. Falei, exato. Olha, é desafiador. Não tem como. A gente precisa ver caso a caso, né? Ver onde o impacto vai ser maior, né? A gente precisa pensar num esforço para maior impacto. Então, implementar os 17 de uma vez, eu acho difícil. Então, e até interessante, a gente estava conversando sobre isso e que ninguém sabe, né? As pessoas não conversam e não chega essa comunicação. O Brasil, ele fez uma proposta, né, do ODS 18. Sim. São 17 ODSs e aí alguns países já fizeram a proposta de mais um ODS. O Brasil fez essa da igualdade étnico-racial e a gente estava até comentando, puxa, as pessoas nem sabem, né, que o Brasil fez essa proposta. Então, imagina, não conhecem os ODS, quais são essas preocupações. Eu até, nas minhas aulas aqui na graduação no Direito, tenho feito um trabalho com os alunos de todos os assuntos que nós conversarmos, se eles têm algum impacto, né, nos ODS, a partir de uma própria ação que o STF fez no Brasil, que foi em cada decisão judicial, cada acórdão que eles publicassem, eles relacionassem aquele assunto, que eles classificassem com os ODSs. E eu achei genial isso, porque isso vai mostrando como o profissional de hoje tem que ser um profissional que tenha em mente essa agenda e como atingir essas metas, né? E aí eu volto para uma consideração que a ONU fez, uma afirmação que ela diz o seguinte: os atuais padrões de produção e consumo são insustentáveis.
100%. Então, eu queria que você comentasse um pouco disso, se você, né, tem alguma coisa que você queira reconhecer, como isso a gente deve começar melhorando esse aspecto, se é lá no começo da cadeia, ou se é realmente na comunicação com o consumidor, se você vê na questão da produção algo que é mais urgente, né, de ser combatido. Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre essa urgência, né? Sim. Mais uma vez, a cadeia inteira tem que ser observada, né? Porque os impactos, eles são muito grandes. Quando uma empresa fala, né, do setor da moda, eu quero ser mais sustentável. O primeiro ponto mais importante é entender aonde ela está tendo mais impacto. Então, se ela é indústria, se ela produz, se ela vai atrás de uma nova fibra, né, da parte têxtil mesmo, então vamos começar nessa parte? Perfeito. Então, primeiro a gente vê aonde é o foco, aonde é o maior impacto, e aí a gente começa a adaptar e a lidar, né, com os outros pontos da cadeia. A questão do consumo consciente, a comunicação, isso é geral para todo mundo. Né? Então, a gente sabe que os influenciadores, eles têm um poder muito grande nas mãos. Então, as marcas podem começar na decisão de quais influenciadores eles vão usar. Se tem valor, representam valores da sua marca, enfim. Exatamente, porque isso eu vou conseguir impactar muitas vezes milhões de pessoas, milhões de jovens. Então, começa por aí. Se eu não tenho como impactar a indústria em si agora, nessa questão do resíduo, da água, então vamos impactar o que está mais tangível para a gente, que é a comunicação. Uma estratégia, a escolha dos influencers, né? Aí a gente vai para a escolha do tecido, impacto em comunidades. Então, eu quero utilizar, né, a fibra que impacta aquela comunidade, rendeiras. Então, vamos entender aquele contexto. E é o que eu sempre falo. ODS, ESG é uma visão de mundo, sustentabilidade é uma visão de mundo. Então, eu preciso ter empatia para toda a minha cadeia. É uma empatia para todo mundo que eu realmente estou tendo algum impacto. E quando a gente pensa até nas questões climáticas, né? A gente tem as queimadas acontecendo no Brasil, muita coisa local, só que é global. Tem esse tipo de questão acontecendo, as próprias queimadas em muitos países. Aconteceu vários tufões ontem mesmo, em muitas regiões do mundo. Então, é uma empatia pelo que o outro que está em outro país está sofrendo também. Eu acho que a gente vive uma grande crise de empatia hoje. Exato. E daí vem a importância do profissional, né? Cuidar dessas habilidades sociocomportamentais, socioemocionais, porque isso é muito importante para essa visão de mundo que esse profissional vai ter que ter. Bom, a gente já vai caminhando para o final, mas eu queria... Tem um ODS, que é o 17, que fala muito de parcerias e de meios de implementação. E eu queria conectar esse ODS com o que você falou num artigo que você escreveu junto com o Rafael Kenji, na revista Exame, no mês passado, de agosto, que era intitulado Como as Queimadas Impactam a População. E nesse artigo você fala sobre a atuação coordenada. E aí, eu queria que você, então, falasse um pouquinho dessa ação coordenada, mas como ela seria, né, no assunto que nós estamos tratando, né, na moda. Esse é definitivamente o ODS que eu mais gosto de falar. Porque a gente está em tantas esferas numa crise tão grande que se eu não tiver realmente uma parceria, um esforço conjunto de primeiro setor, segundo setor, sociedade civil, terceiro setor, se eu não tiver todo mundo conversando para gerar soluções, dificilmente eu vou alcançar algo e em tempo hábil. Então, quando a gente olha para a indústria da moda, eu preciso de mais regulação em muitos pontos. Né? Quando a gente pensa em descarte de alguma peça, né? Muita gente doa, faz ali a questão da circularidade, mas muita gente simplesmente joga fora. Isso vai para onde? Né? Qual é o impacto que isso vai ter? O impacto que isso vai ter na terra, vai ter na água depois também. Então, tudo volta. Quando eu tenho as empresas, eu preciso que elas tenham essa visão a nível de regulação, eu também preciso que elas tenham a visão a nível de comunidade. Quem está comprando a minha roupa? Para onde está indo, né, todo o meu residual, seja líquido ou sólido? Como que eu estou tratando quem está dentro da minha indústria? Então, a gente precisa de uma sociedade civil articulada que cobre, né, porque a gente sabe que essa cobrança gera movimento, que se una. A gente precisa de um setor privado que observe, que tenha uma escuta ativa, e a gente precisa de um governo também que observe e leve as coisas para frente, para outras esferas. E até mesmo
quando a gente fala de parcerias e meios de implementação, é a nível internacional, é na transferência de tecnologia. Então, eu tenho muitas fibras sendo geradas a partir da celulose, que estão sendo criadas no Brasil, vendidas para a Dinamarca. Então, eu preciso de uma comunicação a nível de tecnologia que é essencial hoje para a gente alcançar esse desenvolvimento sustentável. Tá. Eu achei interessante você falar isso, porque a gente pensa o seguinte, puxa, é um problema global, mas que muitas vezes o enfrentamento dele também passa pela problemática local, né? Com certeza. E aí a gente tem que conhecer, então, essas especificidades, seja da marca, seja do país, enfim. Cultura. Da cultura. Como eu abordo. Exato. E aí trabalhar em parceria. Sim. Bom, eu queria, então, a gente já está chegando ao final. Tava tão bom, tanta coisa para falar. Eu queria dizer para vocês que esse assunto não vai acabar aqui. E já vou até fazer um convite, mas assim, sem dar muitos detalhes. No mês de novembro, nós vamos ter um grande evento aqui na faculdade, que eu estou organizando, que é um evento sobre Fashion Law, que a Thaís vai estar aqui novamente com a gente. Sim. E aí acho que a gente vai poder conversar um pouco mais sobre isso e vamos poder interagir melhor, né? Com aqueles que tiverem dúvidas, que quiserem saber um pouquinho mais. Vai ser incrível, então, incrível. E aí é um momento que a gente pode se encontrar presencialmente. Sim, e vai ser muito legal. Para tratar dessas questões, né? Porque vai ter passado o fórum que vai acontecer agora em setembro, o Summit of the Future, em Nova York, na sede da ONU. Então, vou trazer bastante novidade, bastante coisa legal vai acontecer, vai ser super gostoso. Então, tá bom. Eu queria agradecer, Thaís. Nossa, é um prazer enorme falar com você. Esse tema é um tema muito especial. Eu acho que é um tema que todo mundo precisa conhecer. A gente precisa conscientizar, né, as pessoas, porque só juntos que nós vamos conseguir avançar, né, nessa agenda que é tão importante. Então, eu queria agradecer, dizer que chegou ao fim, né, esse episódio, e que em breve teremos outros e estaremos juntos. Gente, obrigada, até mais. Obrigada, pessoal. Obrigada, Rê. Foi um prazer.